Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, a você, o senhor, a senhora, que tem acompanhado conosco o nosso programa Doutrinas Básicas, porque, na verdade, quando falamos desse título, Doutrinas, estamos nos referindo às doutrinas bíblicas, ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia. E elas são básicas exatamente porque são conhecidas, as pessoas discorrem a respeito delas. E hoje nós temos mais um tema sobre doutrinas básicas para nós discorrermos aqui e transmitirmos aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. E o assunto é muito importante porque ele diz assim, ele é a forma de uma pergunta, e diz assim: por que as pessoas dizem que Deus retira sua mão sobre elas? Aí vem a pergunta logo em seguida, né? Isso por acaso é bíblico? Ou seja, está escrito na Bíblia? Muito bem. A expressão Deus retirou sua mão é muito comum, às vezes, na linguagem de algumas pessoas, especialmente alguns crentes que querem descrever momentos de sofrimento, de silêncio espiritual ou até mesmo de ausência de respostas a orações feitas a Deus. Mas essa ideia não está correta e ela precisa ser cuidadosamente examinada à luz da Bíblia. Vamos então ver a resposta disso já de imediato, abrindo a Bíblia. Quando nós temos lá no capítulo 59 do livro de Isaías, Isaías capítulo 59, nós vamos ver no versículo 1 e versículo 2, porque ali vai oferecer ali a chave para uma compreensão equilibrada sobre este assunto. Então vamos lá, o versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. O versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muito bem. Então, logo de início, o profeta ele corrige uma possível interpretação equivocada sobre o assunto. Ou seja, o problema não está em Deus. A mão de Deus não está encolhida, nem o seu ouvido deixou de ouvir. Agora, a dificuldade está onde? A dificuldade está no homem, no pecado, aquele que cria separação entre o homem e Deus. E o homem normalmente faz opção sempre pelo pecado. Assim, a Bíblia não apresenta um Deus que se torna incapaz ou indiferente, mas um Deus santo, cuja comunhão com o homem ela é afetada pela iniquidade pela qual o homem opta, ou seja, ele faz opção pela iniquidade. Essa verdade é confirmada em outros textos da Bíblia. Por exemplo, no Salmo 66, no versículo 18, Salmo 66, no versículo 18, e também em Provérbios 28, versículo 13. Nós vamos ver dois textos aqui sobre este assunto. Esses textos, eles acrescentam que aquele que encobre as suas transgressões, ele não prosperará. E em ambos os textos nós vemos que o pecado, ele não altera o caráter de Deus, mas ele interfere diretamente no relacionamento com Ele e, portanto, dá aquela sensação de que Deus se afastou. Essa sensação decorre exatamente da ruptura espiritual que ocorre quando o homem faz opção pelo pecado. Por exemplo, no Salmo 66, verso 18, que diz assim: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Esta é a palavra do salmista. E em Provérbios capítulo 28, verso 13, o escritor do livro de Provérbios escreve assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, por outro lado, a Escritura também mostra que Deus pode agir de forma disciplinadora. Isso é uma afirmação que vamos encontrar por Davi no Salmo 32, verso 4, quando ele afirma assim, no Salmo 32, no versículo 4, Davi faz uma afirmação que ele diz assim: a tua mão pesava
dia e noite sobre mim. Aqui não é a questão de a tua mão foi retirada de mim, mas uma ação divina. Deus não abandona o homem, mas a ação dele é no sentido de trazer correção para o homem, para que ele não caia numa desventura qualquer em sua vida. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, nós vamos lá na carta aos Hebreus, ao Novo Testamento, e vamos ver lá a expressão do autor da carta aos Hebreus que reforça esse princípio, quando ele diz assim: o Senhor corrige o que ama, ou seja, aquele a quem o Senhor ama. Lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 6. Muito bem. Portanto, em vez de retirar a sua mão, Deus age, e age corrigindo, para conduzir o homem ao arrependimento, e ele não cair nos infortúnios decorrentes das suas escolhas mal feitas. Há ainda outros textos que falam, textos bíblicos, que falam de uma retirada, ou seja, em sentido específico. Por exemplo, a questão de retirada, na oração que Davi fez ao Senhor, ele fez um clamor ao Senhor. No Salmo 51, no versículo 11, o salmista fez um clamor ao Senhor e ele disse o seguinte, ele disse assim no versículo 11, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ali está exatamente um momento em que alguém clama ao Senhor para que não seja retirado de sobre ele aquilo que o sustenta da parte do Senhor. E isso revela assim um temor de perder a comunhão com Deus após o pecado. Então Davi tem a exata compreensão de que o pecado compromete fundamentalmente a vida espiritual. No Novo Testamento, agora voltando lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 24, há um momento em que Deus se retira de uma situação. E diz assim o texto, lá no Novo Testamento, no Romanos capítulo 1, verso 24 ao verso 26, quando ele apresenta ali um dos conceitos mais profundos sobre o tema Deus os entregou, ou seja, deixou-os à vontade deles. Essa expressão entregar não significa abandonar, mas uma forma de juízo em que Deus permite que o homem siga o caminho que ele escolheu, porque ele é livre para escolher. Quando Deus deixa de intervir, o homem experimenta naturalmente as consequências do pecado. Há os que interpretam isso como que Deus retirou a sua mão. Não, Deus os deixou para praticarem aquilo que na liberdade deles, eles optaram para fazer e naturalmente vão arcar com as suas consequências. Então não quer dizer que Deus retirou a sua mão de sobre eles, mas Deus ali deu a eles a liberdade de eles tomarem a decisão que quisessem, inclusive de sair debaixo da mão de Deus. Além do que comentamos anteriormente, há experiências subjetivas de aparente abandono. Por exemplo, o salmista, quando ele clama na sua oração, no Salmo 13, no versículo 1, Davi faz um clamor ao Senhor. Ele diz assim, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Foi a sensação que ele tinha de que o Senhor tinha esquecido dele, mas não, o Senhor não esqueceu dele. O próprio Senhor Jesus na cruz, quando ele estava lá pendurado na cruz do Calvário, ele usou uma expressão em que ele disse assim, ele sentiu, ali como se tivesse desamparado pelo Pai, e ele clamou naquela hora, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, na verdade, não é que Deus tinha retirado a mão de sobre ele, do seu próprio filho, mas aquele momento ali foi um momento em que ele sentiu o desamparo de Deus. E também tem uma resposta a essa pergunta que o Senhor Jesus fez assim ao Pai. Essa resposta foi porque Deus não podia estar ali naquele momento com ele, porque ele estava abraçando os nossos pecados. Ele estava ali agora na sua morte, perdoando os nossos pecados. E o Deus Santo não podia estar envolvido naquilo, por isso ele enviou Jesus, para Jesus poder abraçar-nos ali naquele momento em que ele sentiu o desamparo do Pai. Isso está registrado em Mateus, capítulo 27, verso 46, você pode ler lá para poder conferir. Então, esses textos mostram que a sensação de ausência, ela pode ser real para o coração humano.
ainda que Deus permaneça presente em seus propósitos. O problema do homem não é a falta de ação de Deus, mas a barreira moral que ele próprio ergueu entre ele e Deus. Diante de tudo isso, nós podemos concluir então que a expressão Deus retirou sua mão só é bíblica quando corretamente entendida. Ou seja, essa expressão ela pode descrever, primeiro, uma perda de comunhão causada pelo pecado. Segundo, a disciplina de Deus sobre o seu povo, a mão de Deus para corrigir o seu povo. E também a retirada do favor ou da capacitação específica da parte de Deus. E por fim, o fato de Deus permitir que o homem colha as consequências das suas escolhas, agindo dentro da sua liberdade. Contudo, essa expressão não é bíblica se implicar que Deus muda, que Deus abandona arbitrariamente ou perde o seu poder. Não. A mensagem central das Escrituras é clara. Deus permanece fiel. Deus permanece poderoso, amoroso e presente. Quando há distância, a causa não está nas mãos de Deus, mas no coração do homem que opta por distanciar-se de Deus. Por isso, o chamado bíblico não é acusar a ausência divina, mas voltar-se para Ele em arrependimento. Pois a mesma mão que aparece distante, ela continua estendida para salvar. Ainda que pareça que a mão de Deus esteja longe, distante, mas ela está sempre estendida para dar salvação. Então, esperamos que essa expressão tenha sido esclarecida nessa palavra para você entender que Deus não retira a mão dele de sobre a sua vida. Que Deus abençoe então com a paz do Senhor Jesus.